Pai do Senhor, irmãos, amém? Abra suas Bíblias no livro de Apocalipse. Capítulo 1, versículo 18. Aleluias. Amém? Diz assim: sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do Hades. Aleluias. Feche os seus olhinhos em nome de Jesus. O Senhor Jesus está aqui, meu irmão. Não é porque eu estou falando que Jesus está aqui, mas a palavra se cumpre. E Ele disse que onde que estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele estaria. E o Senhor está aqui nesta noite. Por isso, fecha os seus olhinhos. Vamos tirar 5 minutos. Não tem importância aqui tirar 5 minutos da mensagem. Não tem importância. Vamos tirar 5 minutos para nós podermos adorar mais um pouquinho aquele que vive e reina. Vamos cantar esse louvor. Aleluia. Vamos cantar esse louvor mais uma vez. Só um pedacinho dele. Não precisa ser muito, não. Mas nesse momento que nós estamos aqui nesse ambiente de glória. Porque no ambiente de glória, aleluias, se você pudesse discernir o ambiente de glória, se você pudesse compreender, ou se você pudesse ter uma visão estendida e explanada acerca do ambiente de glória, você viria neste momento anjos adorando aquele que vive e reina. Você conseguiria ver aquele que está adorando, aquele que nunca para de falar: santo, 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 santo. É aquele que vive e reina. Santo, santo, santo. Agora é aquele que vive e reina e que está aqui nesta noite. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora.
te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. O que eu acho tão interessante. Toma aqui, Senhor. Esse lugar é semente todo seu. O que eu acho tão interessante que Pedro, ele teve uma visão. E eu acho essa passagem a coisa mais impressionante de todas. Tinha um homem chamado Cornélio, que o coração dele era diferente do coração de muitas pessoas, porque eu acho tão interessante, porque o Senhor, Ele viu o coração de uma pessoa no meio de uma multidão de pessoas. Ele viu um coração. Ele não viu o status, ele não viu a aparência, ele não viu a posição. Aleluias. Ele viu o coração. E Cornélio, ele era um homem que tinha misericórdia. Ele é um homem apaixonado. Ele fazia algo que ele não fazia para aparecer para ninguém. Ele não queria tomar posição de ninguém. Ele não queria crescer. Ele não queria com aquela ação. Ele não queria mais nada. E por incrível que pareça, ele não queria nem chamar a atenção de Deus. Mas ele tinha um coração misericordioso. E a Bíblia fala que ele dava esmolas, que ele era um homem abençoador, que ele era um homem que se doava, ele era um homem apaixonado, ele era um homem que tinha, aleluias, a visão diferenciada. Ele cumpria com a palavra que diz, ama o seu próximo. Então ele amava o seu próximo. E aí Deus ouviu tudo aquilo. Então Deus, ele se apresentou através de um anjo para Cornélio. Cornélio estava lá na sua casa orando. E ele apresentou para Cornélio. Quando ele apresentou, Cornélio caiu. Todo trêmulo e assustado. E aí o anjo explicou tudo aquilo que ele precisava ouvir. E ele falou, envia mensageiros a Jope, porque ali tem um homem chamado Pedro, que está na casa de um Simão curtidor. E aí então, imediatamente, Cornélio vai lá e chama homens de responsabilidade. Homens que tinham uma visão também, juntamente com a dele. E ele envia até lá, naquele lugar. E quando os moços estão indo a caminho, os homens estão indo a caminho,
Deus se apresenta para Pedro, que estava em oração. E ele apresentou uma visão para Pedro. Coisas que judeus não podem tocar, que não podem comer. Coisas que para judeu é considerado imundo. E aí então, Deus fala assim para Pedro: mata e come. Ele fala: Senhor, eu não posso fazer isso. Eu nunca coloquei nada imundo na minha boca. Eu não posso fazer isso. E aí Deus fala para ele: não diga o que é imundo, aquilo que eu purifiquei. Mata e come. E a visão se repetia, e de repente a visão é tomada, e o lençol que descia atados pelas pontas, ele é tomado e levado novamente para o seu lugar de origem. E aí Pedro não estava entendendo a visão, Pedro não estava entendendo muito bem a mensagem, até que chega os moços à sua porta. E aí quando eles batem na porta, o curtidor então abre a porta e fala: aqui é assim, assim, que está a pessoa assim, assim. E aí Pedro toma o lugar do curtidor e fala assim: estou eu aqui, sou eu a quem vocês procuram. E os moços então falam: vamos lá. Na casa de Cornélio, explica a mensagem, explica a visão. E eu acho muito interessante isso. Porque quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio reúne toda a sua família, reúne toda a sua casa, seus amigos, e leva até lá naquele lugar, lá na casa dele. Porque algo interessante ia acontecer naquele lugar. Algo impressionante de Deus ia acontecer naquele lugar, porque Deus tinha revelado que tal coisa ia acontecer. Aleluia. E aí então, Pedro chega na casa. E aí Cornélio começa a explicar a situação. E aí Pedro começa a pregar. Mas Pedro nem terminou a mensagem, pastor. Pedro nem terminou a mensagem. E a casa fora cheia do Espírito Santo. A casa foi tomada de glória. A casa foi tomada. Aquele homem não era batizado nas águas. Aquele homem não tinha uma relação pessoal com Deus. Ele não tinha uma relação aprofundada. Ele não tinha nenhum ensinamento. Ele não tinha nenhuma instrução. Ele não tinha nada. Ele não tinha Bíblia. Ele não tinha o conhecimento a qual nós temos. Mas quando ele ouviu falar, o coração dele se encheu. E a Bíblia diz que Pedro nem terminou a mensagem. Às vezes nós estamos tão fixados que nós não conseguimos perceber aquele que vive e reina e que está aqui nesse lugar, aquele que derrama, aquele que batiza, aquele que cura, aquele que restaura, está aqui nesse lugar nesta noite. Eu não preciso terminar a mensagem para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Você pode ser cheio do Espírito Santo se simplesmente você falar assim: Senhor, o Senhor vai me presentear. Eu vim aqui porque o Senhor vai me presentear. Eu não posso sair daqui sem o Senhor me dar aquilo que eu vim buscar. Pega meu pano e fazendo um favor. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui. A minha Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus está aqui hoje. Eu tenho a plena convicção, porque eu estava adorando,
e eu estava sentindo a presença de Deus. Eu estou aqui ministrando a palavra e eu estou sentindo a presença de Deus. Eu creio fielmente que o Espírito Santo de Deus está aqui. Aleluia. Deus, Ele derrama coisas tremendas. Aleluia. Há um tempo atrás, meu irmão, eu gosto muito de usar algumas coisas que aconteceu na minha vida, porque foram elas que me deram combustível para estar aqui nesta noite. Foi tudo aquilo que Deus me deu no decorrer do tempo, os tombos, os levantes, os momentos de glória, os momentos de tristeza. Aleluias. Nesse meio tempo, eu pude ver a glória de Deus se manifestar na minha vida. Então eu uso algumas partes para poder mostrar, para poder dar mais valor àquilo que Deus está nos dando aqui nesta noite. O dia, eu tinha mais ou menos uns 22 anos de idade. Estávamos em um retiro. Aqueles retiros no meio do mato que não tem, era meio sem forma e vazio. Sabe aqueles lugares que você vai no retiro, que é uma casa e um monte de sapo e cobra, você tem que tomar cuidado e ficar orando e jejuando porque o bicho pega. Não é nem questão do demônio, meus irmãos, é os bichos que tem do lado. E o negócio é meio sem forma e vazio, sabe? A casa é um negócio extremo. E nós fizemos um campinho naquele dia, né, pastor? Um campinho era um como que chama? Onde que põe a café. Antigamente colocava terreirão de café. E era feito de tijolo. E nós fizemos um campinho ali, choveu, chuviscou, meu irmão, aquilo virou um sebo. Não parava ninguém em pé, parecia um fute-sabão, aqueles de futebol de sabão, nem de salão, não é de sabão. Aqueles de brincadeira que você vê na internet. Era uma coisa de louco. E nós estávamos em uma noite, acabou de ter o culto, era beirando umas 10h30 da noite. E tínhamos jantado. E até a vigília na noite. Eu estava sentado na mureta. Me lembro como que se fosse hoje. Bradando no meu coração, o Espírito Santo dizendo para mim: eu vou te dar um presente nesta noite. Oh glória, que saudade. Que saudade. O Espírito Santo então falou assim: eu vou te dar um presente nesta noite. E o pastor Elias na época chegou em mim e falou assim: olha, Mário, se você quiser dormir, você pode dormir, porque onde que nós vamos a gente vai demorar um pouco. Eu falei assim: não, eu vou, e o meu coração estava tão ardendo, aquela palavra que o Senhor tinha dito no meu coração estava tão latejando, aleluia, que eu me lembro que então nós fomos a caminho e paramos debaixo de uma árvore. E o irmão começou a tocar o violão. Na hora que ele fez brem, irmãos, eu comecei a falar em línguas. Foi uma coisa tão extraordinária na minha vida. Foi um negócio tão marcante que eu não conseguia controlar aquilo que estava dentro de mim. Por mais que eu quisesse parar, aquilo saltava como um vulcão, explodia dentro do meu coração, algo tão tremendo. Aleluia. Eu imagino só o que aconteceu na casa de Cornélio, quando Pedro começou a ministrar. Aleluia. Não para que o homem fosse glorificado, não que Pedro almejasse ser glorificado de maneira nenhuma, não era isso a questão. Mas a vontade de Deus era de dar um presente para aquele homem naquele dia. É a mesma vontade que Deus está de te dar um presente nesta noite.
Porque se Deus o vive, reina. Se Deus o vive, se Ele vive, aleluia, Ele está aqui e Ele está doido para te presentear nesta noite. Aleluia. De fazer saltar dentro de você aquilo que nunca saltou antes. De fazer com que você venha ver aquilo que você nunca conseguiu ver antes. De entrar num ambiente que você nunca pôs o pé. De enxergar a glória como você nunca enxergou. O Senhor está doido para te presentear aqui nesta noite. Aleluias. Eu vim aqui com o esboço pronto para ministrar. Mas como que Ele vive, está aqui nesta noite. Ele está falando algo impressionante aqui no seu coração. Ele está falando algo no seu coração. Aleluia. Ele está falando algo para você. Ele está te trazendo algo, aleluia, que vai fazer com que você saia daqui. Não da mesma maneira que você entrou, mas de uma maneira radiante, transformada, glorificada, exaltada por aquele que está aqui nesta noite. Aleluia. Eu estava vendo, eu estava muito preocupado. Porque a palavra, Ele vive, é tão impressionante. Porque Ele disse com firmeza. Quando Ele disse aqui, ó, no versículo 18, que Ele disse: sou aquele que vive, ponto. Tem um ponto aí? Tem um ponto aí, meu irmão? Sou aquele que vive, ponto. Tem um ponto aí? Talvez só tenha na minha Bíblia. Tem um ponto aí, pastor? Sou aquele que vive, ponto. E depois Ele fala assim, ó: estive morto, mas eis que estou vivo. Estive morto, mas eis que estou vivo. Quando essa palavra ela vem falar, Ele primeiro diz: eu sou aquele que vive. Ele diz antes da cruz: eu sou aquele que vive. Antes da cruz. Estive morto. Cruz. Quando Ele está falando sou aquele que vive, Ele está falando da primeira pessoa, Deus, o eterno, o soberano. Eu sou aquele que vive, o eterno, o soberano. Estive morto. Esse estive morto. Se você voltar lá no livro de Isaías, no capítulo 53, quando a promessa diz a respeito, e ele começa a dizer, aleluia, Ele levou sobre si, era a promessa, as nossas dores, enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Morte. Mas o interessante é que esta morte, presta atenção, esta morte não é simplesmente a morte de uma pessoa, de Jesus o Cristo. Esta morte é a minha morte, é a sua morte. É aquilo que diz no livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 6, que sobre o velho homem que está crucificado juntamente com Cristo, sou eu, é você, pendurado lá naquele madeiro. Sou eu e é você, pendurado no madeiro.
Mas o interessante é que ainda na morte, eu não tinha vitória, porque era morte. Porque ele poderia ser crucificado, pendurado, crucificado, sofrido, morto e colocado na sepultura. Mesmo assim não seria vitória. Porque a minha vitória, ela não está na morte. A minha vitória, ela não está na morte. A morte significa acabou. Acabou. Mas o interessante não era a morte. A morte, o sacrifício, como no Velho Testamento era contado por muitas vezes, isso o Velho Testamento inteiro simboliza a Cristo, desde daquela árvore lá no jardim da vida eterna, que era uma representatividade daquilo que é Deus, daquilo que é Cristo, aquela árvore, e depois a degolação do cordeiro, aleluias, pelas mãos de Abel, e depois os sacrifícios que vieram, e depois o templo, o tabernáculo, o santo dos santos, e depois vem uma porção de coisa, o bode e tantas outras coisas que retiraria o pecado pela morte. Mas mesmo assim a morte não me trouxe ainda a vitória que eu precisava. Preste atenção nisso. Porque se fosse assim, ele só teria morrido e a sua alma, então seria como a alma de qualquer homem mortal, de qualquer ser humano, de qualquer um de nós que morremos. Se morremos em Cristo, esperamos o tempo. Se fosse assim, mas não era isso. A minha vitória não está na morte. A minha vitória está na promessa que ele disse: ao terceiro dia eu ressuscitarei. Porque ele diz no livro de João, no capítulo 14, no versículo 19, que ele disse algo interessante para os seus discípulos: um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estou em vós e eu vivo, e assim como eu vivo, vocês viverão também. A minha vitória está quando Cristo então ressurgiu dentre os mortos. Aleluia. A minha vitória foi quando ele levantou, e quando ele ressurgiu, e quando ele teve vida. Assim eu também tenho vida em Cristo. Eu sou vitorioso porque ele vive. Você é vitorioso porque ele vive. Você tem vida porque Cristo vive. A Bíblia diz que Cristo vive em mim, vive em nós, vive em todos nós. E se ele vive em mim, então eu tenho vida. Mas se Cristo não vive em mim, eu não tenho vida. Porque a minha vida, eu só tenho vida porque se Cristo estiver em mim, se Cristo estiver em você. Aleluia. Aleluia. Ele vive e reina. Ele vive e reina. Ele vive e reina.
Ele vive e reina, Ele está aqui, Ele vive e reina. Se Ele vive e reina, então eu vivo. Se Ele ressuscitou, eu também vou ressuscitar. E por várias vezes Deus disse, não simplesmente, aleluia, em uma vida abundante, a qual Ele diria no livro de João, no capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, aleluia. E esse abundante simplesmente por me olhar para aquele que vive e reina. Então eu tenho vida e a tenho em abundância aqui, nesse lugar, aqui na terra. Mas não é só isso. Porque o que está preparado para nós, aleluia, não é simplesmente uma vida abundante aqui na terra. O que está preparado para nós, aleluia, é aquilo que nos espera quando os nossos olhos se fecharem, quando o nosso corpo não tiver mais reação nenhuma, quando o nosso corpo estiver gelado, ou quando o nosso corpo voltar ao pó, da cinza, do pó ao pó. É uma vida tremenda e eterna com aquele que vive e reina. Porque Ele disse para os seus discípulos, eu vou, aleluia, e vou preparar lugar, porque para onde eu vou, vós ireis também. Aleluia. Exaltado aquele que vive e reina. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. Aleluia. Nós começamos a cantar um louvor aqui no começo. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Eu quero que você fique de pé nesta noite. Aleluia. 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 Põe a mão no seu coração. Aleluia. Feche os seus olhinhos em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. Aleluias. Comece a clamar, comece a exaltar, comece a adorar. Comece a adorar, comece a adorar. Comece a adorar. Comece a adorar aquele que vive e reina. Aleluias, aleluias, aleluias. Seja intenso nesta noite. Esquece tudo aquilo que está acontecendo aqui nesta noite. Esquece. Aleluia.